Oi, meu povo! E aí, como é que estamos essa semana? Dia diferente de aula, né? Então, né, minha galerinha, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo do livro, não é? Que nós estamos estudando sobre o quê? Sobre os povos da África, lembraram? Então, como sempre, eu peço para que vocês estejam aí com livro, com caderno, com lápis, para ir anotando, certo? As questões que vocês possam vir a ter dúvida. Na nossa última videoaula, a respeito do conteúdo Ciência do Meio Ambiente, não é? Nós falamos sobre, demos início a falar sobre o que aí na página 74, né? Os reinos e impérios da África. Nós falamos sobre a sociedade do Sahel, falamos sobre Gana, não é? Sobre vários aspectos e características do Império de Gana. E agora nós vamos falar sobre o Império do Mali, que foi muito importante na história da África, certo, pessoal? Então, ele foi formado no século XIII, certo? Onde ele faz o quê? O Império do Mali, ele incorporou, certo, grande parte do que do reino de Gana, né? E eles foram liderados por Mandinga Sudiata. Gravem bem esse nome, tá, pessoal? Que é muito importante. Então, eles também incorporaram, juntamente ao Reino do Mali, ao Império do Mali, né? Eles incorporaram outras regiões também que estavam na proximidade. Então, as principais cidades que fizeram a composição, né, desse reino foram essas. Foram, ó, Tubuctu, Jen, a pronúncia é Jen, e Gao, certo? Então, essas foram as maiores cidades que tiveram maior expressividade dentro dos registros históricos a respeito do Império do Mali. A questão da economia. Como era a economia do Império do Mali? Então, a economia ela era basicamente, né, agrícola, onde eles plantavam cereais, eles tinham também comércio de ouro e comércio de sal e noz. Então eles tinham líderes locais onde eles faziam também essa função de controle dessa parte de comercialização e distribuição desses produtos, certo, gente? E aí eles estavam organizados como províncias. Como eu falei agora, né, tinha esses líderes que eles recebiam o nome de farim, que significa chefe local. Então, cada província dessa tinha um chefe local e o império, de forma geral, tinha um líder supremo que era chamado de Mansa, certo? A função desse líder supremo era o que? Ele tinha o controle total das operações econômicas, rituais religiosos, campanhas militares. Então, ele era quem ia determinar tudo o que ia acontecer no Império, certo? No Império do Mali, tá bom? E aí ele tinha esse auxílio, certo? Dos farins, que era do farim, que era o líder, o chefe local, tá bom? No que diz respeito à questão cultural do Império do Mali, tem algumas questões interessantes da gente parar para pensar. Lembra quando a gente falou sobre Gana, que nós falamos a respeito da influência islâmica, não é? Então, quando o Império do Mali ele começa a tomar força, ele já começa a tomar força dentro dessa influência islâmica, certo? Então, na região, aí na página de vocês, na página 77, vocês vão ver logo aí no começo, ó, desde sua fundação, o Império do Mali já estava integrado às tradições islâmicas. Por isso, foram construídos diversas mesquitas na região, como vocês veem aí numa foto. E essas mesquitas, gente, elas estavam associadas a faculdades, que eram pontos, né, de referência ali. E o ensino, a educação, ela não era para todos, ela só era permitida para uma determinada camada da sociedade, certo? E ainda assim ela era dividida. O conhecimento
básico, né, ele era dividido em 2 níveis. O conhecimento elementar, que ele era o quê? Ele era onde você ia aprender a ler, você ia conhecer o Alcorão, certo? Ele estava ali só para uma parte da população. E o conhecimento, né, mais avançado, o conhecimento superior, era onde você ia ter ciência, ia conhecer outras questões importantes, que seriam o quê, né? A matemática, você aprender as ciências, a matemática, a astronomia, a lógica, aspectos mais profundos da cultura islâmica, certo? E isso não estava para toda a população, não. Isso estava só para algumas, certo, pessoas daquela sociedade. Outra questão que é importante a gente falar que também não é só do Império do Mali, tá, pessoal, da civilização do Mali, que isso é um destaque, são as questões das tradições, de como as tradições orais elas eram passadas. Então, as histórias, elas não eram escritas, na sua grande maioria, elas eram faladas, certo? Eles oralizavam, faziam poemas, músicas, cantigas a respeito das histórias, dos grandes feitos históricos. Esse povo que era responsável por fazer isso eram chamados de griots. Vocês têm aí, ó, na página de vocês, né? Eles tinham a função de quê? De narrar histórias, contar histórias, certo? Histórias verídicas, certo? A respeito daquele povo, tá bom? Os griots, pessoal, eles existem até hoje. Inclusive, vocês podem ver aí no livro de vocês, né? Na página 77 também, uma mulher griot, né? Que é uma coisa bem atípica, porque geralmente eram os homens que ocupavam essa função. Como atividade para vocês vão receber na instrução, mas eu já vou encaminhar aqui. Eu vou pedir que vocês façam pesquisas, certo? Vocês vão pesquisar quem foi, eu pulei aí para que vocês me trouxessem essa resposta. Quem foi o líder supremo do reino, né, do Mali, Mansa Musa I? Eu quero que vocês me digam quem foi ele. No livro de vocês, aí no finalzinho do texto onde tem falando sobre o Mali, fala um pouquinho sobre ele, mas eu quero que vocês aprofundem, certo, essa pesquisa, porque ele foi muito influente, ele dominou muito, ele teve um grande poder político no período que ele viveu. Então eu quero que vocês me falem mais sobre ele. E a segunda questão que eu tenho para vocês é que vocês leiam, né, e respondam Ampliando Fronteiras, da página 86 e 87. Tá bom, pessoal? Então é isso, certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. Nós vamos falar, né, sobre os reinos iorubás e os povos bantus. Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer questão, entre em contato, tá? Beijinhos e se cuidem!